Olá, bem-vindo ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvan Amorim e esse é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Pessoal, nós vamos ministrar hoje a aula de número 34. Nós vamos falar de bloqueio de ramo esquerdo. Com esta aula nós vamos completar o pensamento dos principais eventos de dificuldade de condução tronculares e intraventriculares, né? Faltará depois nós falarmos de algumas situações especiais, como bloqueios de fascículos do ramo esquerdo, por exemplo. E não nos esqueçamos, pessoal, nós vamos logo mais ter uma aula de correlações clínicas, ou seja, vamos pegar todo o módulo dos distúrbios de condução, condução intraatrial, atrioventricular, intraventricular, e vamos tecer condições de aplicabilidade clínica e vamos trazer para vocês algumas informações e algumas conexões muito importantes para a prática médica. De qualquer forma, pessoal, eu já quero de cara destacar esse aspecto aqui hoje. Ao passo de que a maior parte dos bloqueios de ramo direito não é patológica, aqui é o contrário, a maior parte, se não todos os portadores de bloqueio de ramo esquerdo são cardiopatas, né? São condições patológicas, e isso reveste o tema bloqueio de ramo esquerdo de maior importância ainda. Então eu quero que você foque aqui comigo. Nós temos um modelo esquemático, como já fizemos para bloqueio do ramo direito, e nós vamos nos lembrar que o nó AV ele encima o septo interventricular, e aqui então nós temos o feixe de His logo do seu nascedouro ele se divide em ramo direito e ramo esquerdo. Vamos nos lembrar que a despolarização dos dois terços esquerdos do septo interventricular é de responsabilidade do ramo esquerdo, ao passo que um terço direito é de responsabilidade do ramo direito. Então nós temos que o ramo direito inerva o ventrículo direito e o nervo esquerdo, com seus fascículos, motivo das aulas subsequentes, inervam o ventrículo esquerdo, a grande massa pomposa dos ventrículos do nosso coração. Agora, pessoal, vamos imaginar uma condição, então, que eu tenha um bloqueio do ramo que trafega à esquerda. A primeira implicação, pessoal, é que eu vou ter uma alteração patológica, eu vou ter uma alteração da despolarização septal. A despolarização septal, que era maciçamente feita pelo ramo esquerdo, agora será maciçamente feito pelo ramo direito, ou melhor do que isso, feito da direita para a esquerda. Então eu quero que você note essa primeira alteração vetorial que eu estou representando aqui. Nós temos uma inversão da despolarização septal, não mais da esquerda para a direita, como fisiologicamente comentamos isso na aula passada, para um momento de despolarização contrário, da direita para a esquerda. A despolarização ventricular se mantém preservada, embora o aspecto mais rudimentar, mais lento do ventrículo do ramo direito, o ramo direito estará íntegro e despolarizando. E então nós temos um alentecimento, pessoal, da despolarização do ventrículo esquerdo, lembrando então que essa propagação do estímulo elétrico, do impulso elétrico, se dá fibra a fibra, e esse caminhar fibra a fibra faz com que o evento seja lento e cria, pessoal, a principal alteração que nós temos tanto para o bloqueio de ramo direito quanto para o bloqueio de ramo esquerdo, que é a demora da condução vista na variável horizontal do eletrocardiograma, ou seja, na variável tempo. E nós que temos que a duração média do QRS é de 80 milissegundos, aqui vamos comumente encontrar QRS, assim como falamos na aula de bloqueio de ramo direito, QRS acima de 120 milissegundos. Para a gente repetir, repetição é sempre a alma do negócio em aprendizado eletrocardiográfico, mais do que 3 quadrículos. Lembrando que cada quadrículo tem 40 milissegundos, 3 quadrículos, 120 milissegundos. Então, habitualmente, passa de 120 milissegundos. Muito bem, pessoal. Vamos nos lembrar que o nosso curso é um curso básico, né? Então, quando eu trago aqui essas informações,
particularmente as informações iniciais para vocês, imaginando que vocês estão partindo ali de um primeiro contato com essa matéria. A gente tenta enxugar ao máximo. Claro que depois você pode fazer o seu voo, você pode aprimorar esse conhecimento e até aquilatá-lo, por que não, né? Então aqui a gente traz o suprassumo daquilo que realmente é importante. Então, esse fenômeno, esse conjunto de fenômenos, a despolarização septal direita para a esquerda, a despolarização alentecida demorada para o ventrículo esquerdo e a manutenção da despolarização normal para o ventrículo direito constitui a base dos achados eletrocardiográficos que vão caracterizar o bloqueio de ramo esquerdo. Então eu quero chamar a atenção, pessoal, nós já falávamos disso, nós falamos que ao analisar bloqueio de ramo, a gente dá uma olhada primeira, uma olhada certeira em V1 e V2 contra V5 e V6. Então eu quero descrever inicialmente para vocês os achados que nós temos em V1 e V2. Nós encontraremos, pessoal, QRS amplo negativo, e esse QRS ele vai se apresentar com uma onda S muito profunda, ampla e profunda do ponto de vista de V1 e V2. E nem precisa decorar, né, pessoal? Essa visão negativa, já que a gente vai imaginar que V1 e V2 é um olhinho aqui de olho na porção septal do ponto de vista direito, esse olhinho vai enxergar um maciço de um vetor, um resultante de um vetor que foge do seu território, ou seja, a despolarização alentecida e demorada do ventrículo esquerdo. E olha só, pessoal, então a despolarização do próprio ventrículo direito aparece-se aqui como onda R bem frustra, uma R pequena, e o que vai caracterizar o achado em V1 é uma S profunda, uma S ampla, uma S profunda e com a duração total do QRS acima de 120 milissegundos. Na ponta contrária, pessoal, sob o olhar de V5 e V6, olhar de V5 e V6, que tem, então eu vou apertar aqui um olhinho nessa posição só para lembrar para você que tem uma posição de visão lateral esquerda, nós vamos observar um Q frustro, muitas vezes nem mesmo registrável, dada a pequenez, a pouca importância do evento despolarização ventricular direita, diante da magnitude do evento elétrico, despolarização do ventrículo esquerdo. Então, muitas vezes a gente não vê a onda Q, que é uma decorrência da onda R de V1 e V2. Então, registra-se um R amplo, um R alargado, com maior duração que 120 milissegundos e com um entalhe, pessoal. Que é o sinal famoso do Barrage-Dur, né? Ou então esse QRS se apresenta único ali na forma de R único. Muito bem, então eu listei aqui, pessoal, trazendo um extrato para que você leve aquilo que realmente importa. Nós temos um QRS acima de 120 milissegundos de duração. V1 que apresenta um QRS essencialmente negativo. E olha um achado interessante, pessoal, que fará diagnóstico diferencial importante com os eventos das síndromes coronarianas. Vai fazer um diagnóstico diferencial com corrente de lesão transmural anteroseptal, que é supradesnivelo de ST nas derivações V1, V2, V3 e V4. E aqui eu preciso nos lembrar, pessoal, do que eu estou falando. Vamos nos lembrar lá na primeira aulinha, na aula de acidentes anatômicos do traçado eletrocardiográfico, nós vamos nos lembrar que o último ponto do QRS, que ainda é QRS, eu vou pedir um foco aqui, o último ponto do QRS, que ainda é QRS, chama-se ponto J, e nós medimos o quanto dista este ponto J de uma linha basal. E lembrando que a forma mais segura de traçarmos a linha basal é traçar uma linha que tangencia as ondas P. Então esta elevação é chamada de supradesnivelo. Nós vamos retomar isso com muita tranquilidade nas aulas de síndromes coronarianas. Mas por enquanto eu quero que você memorize isso. Então nós vamos ter um supradesnivelo do ponto J,
um superdesenvolvedor segmento ST, medido a partir do ponto J nas derivações da parede anteroseptal, ou seja, V1, V2, V3 e V4, característica de bloqueio de ramo esquerdo e diagnóstico diferencial importante com corrente de lesão de parede anteroseptal. QRS em R puro com entalhe em V6, como nós mostramos há pouco. Curiosamente, pessoal, ao contrário do ramo direito, não necessariamente, não obrigatoriamente teremos desvio para a esquerda. Pode haver desvio para a esquerda. O QRS, pessoal, isso aqui é um achado interessante. O QRS pode se mostrar bipartido. Nós vamos trabalhar melhor isso na aula de dissociação interventricular, em que é como se eu tivesse dois QRS separados e colados, simplesmente aproximados. Isso significa que o bloqueio é alto lá no septo, pessoal, e a sístole do ventrículo direito é independente da sístole do ventrículo esquerdo, e esses pacientes merecem uma terapia de sincronização ventricular. Falaremos sobre isso, né? E aí essas ondas, esses complexos QRS bipartidos aparecerão em parede inferior, pessoal. Então é importante observar D2, D3 e AVF. E eu quero destacar aqui como a sétima característica o padrão discordante, ao contrário do bloqueio de ramo direito. Você se lembra que no bloqueio de ramo direito nós temos um padrão concordante. O que eu quero dizer com padrão discordante? QRS-T, pessoal. QRS positivo, onda T positiva. QRS negativo, onda T positiva. Isso é padrão concordante. O padrão discordante, característico do bloqueio de ramo esquerdo, é exatamente QRS positivo, onda T negativa. QRS positivo, QRS positivo, onda T negativa. QRS negativo, onda T positiva. Observe comigo aqui. QRS negativo, a onda T é positiva. QRS positivo, a onda T é negativa. Então, pessoal, esses são os principais sinais, que eu quero chamar a atenção de você para o reconhecimento, de um traçado com bloqueio de ramo esquerdo. Vamos nos lembrar, pessoal, que eu preciso ter em mente, nós vamos fazer uma aula de correlações para falar sobre isso, mas nós precisamos ter em mente que bloqueio de ramo esquerdo sempre vai, ou quase sempre, perigoso dizer em medicina sempre, né? Quase sempre vai nos apontar uma condição patológica, condição isquêmica, é um equivalente da corrente de lesão transmural, cardiomiopatia dilatadas, miocardiopatias variadas podem apresentar bloqueio de ramo esquerdo, mas fica a dica, quase sempre é patológico. Pessoal, eu tenho um traçado, eu quero que a gente aproxime aqui, vamos observar juntos esse traçado e a gente vai notar aquelas características que eu chamava a atenção. Então aqui nós temos a derivação V1, observe, pessoal, que QRS profundo, observe que nós temos aqui um R bem embrionário encimando o QRS, é o resultado da atividade intacta da condução para o ventrículo direito, ao passo que a condução para o ventrículo esquerdo gera essa onda profunda, negativa, bastante característica, que eu vou observar em V1 e V2. E vamos observar, pessoal, lembrando que para as derivações precordiais, um milímetro de desnivelo já está valendo, né? Olha o ponto J, aqui está localizado o ponto J, lembrando que aqui nós temos a nossa linha de base, então eu tenho um super desnivelo de ST acima de 1 milímetro, característico do bloqueio de ramo esquerdo. Observe comigo o padrão, pessoal, o padrão de V6. V6 tem um R puro, um R com entalhe. Observe esse entalhe, eu vou pedir um pouquinho de zoom aqui, só para que você identifique o entalhe no cimo dessa onda. Esse entalhe é bastante característico, nós vamos observar também aqui em V5 um entalhe caracterizado. O padrão discordante, pessoal, olha só, nós temos aqui QRS essencialmente positivo, onda T negativa. Vamos lá para V1, QRS essencialmente negativo com onda T positiva. Então, características, pessoal, características de bloqueio de ramo esquerdo. Naturalmente que nós vamos ao longo desse
desse curso, trazer mais traçados e trazer mais exemplos para que a gente solidifique. Mas é importante que você atente, é importante que você aprenda esses 7 critérios para o diagnóstico do bloqueio de ramo esquerdo. É isso aí, pessoal, esse era o recado de hoje, essa foi a aula de bloqueio de ramo esquerdo. Eu espero você na nossa caminhada pelo nosso curso de eletrocardiografia básica. Até logo, pessoal, tchau, tchau!